Oi, tudo bem? Eu sou a Baísa e hoje eu vim aqui trazer uma mensagem de Deus para a sua vida. Esses dias eu estava mexendo no Instagram e aí no feed, né, apareceu uma amiga minha repostando uma mensagem daquela menina Lucélia, né, que, para quem não sabe, não sei se uns 10 anos atrás, mais ou menos, ela tinha sido resgatada de uma mulher que maltratava ela, machucava a língua dela, é, fazia atrocidades com essa menina. E quando ela foi resgatada pela polícia, ela estava até amarrada, sabe, numa escada, com os braços para cima, realmente muito maltratada. Maldade mesmo, eu não sei o que passa na cabeça de uma pessoa de fazer isso. Mas o bom dessa história é que a Lucélia superou. Ela virou missionária, ela viaja o Brasil inteiro, contando o testemunho dela. E o que me chamou a atenção no testemunho dela e chamou a atenção do meu marido também, é que ela fala que hoje ela perdoa e ela ama aquela mulher. E a Bíblia fala muitas coisas pra gente sobre o perdão. Ele é muito difícil. É muito difícil você perdoar aquele que te machuca, que te faz mal. Às vezes, a nossa vida inteira, ela foi prejudicada por alguém que nos fez mal, porque tudo que a gente vai fazer remete àquela pessoa. Irmãos, mas se a gente não libera esse sentimento, a gente infelizmente não vai para frente. A gente tem que se libertar, porque a falta de perdão nos torna prisioneiros e é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu vou começar falando em João 8, que fala da mulher adúltera, né? A mulher adúltera, os escribas e os fariseus naquela época levaram a mulher que foi pega em adultério até Jesus. E eles queriam induzir Jesus a pecar, a errar, porque estavam perseguindo mesmo Jesus, né? Nós sabemos da história. E chegaram nela e perguntaram para ele, o que tu dizes a respeito? Jesus olhou, eu penso assim, naquela sabedoria, naquela calma do Senhor, e se levantou, né, e disse assim: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Por quê, irmãos? Porque na lei daquela época, né, a mulher que fosse pega em adultério juntamente com o homem, os dois seriam apedrejados em praça pública. Isso pela lei dos homens da época, né? Pela lei de Roma. E pela lei de Moisés, aquela mulher deveria ser apedrejada. Se Jesus virasse para eles e falasse que ela não deveria ser apedrejada, ele estaria contra a lei de Moisés. Agora, se ele falasse que ela deveria ser apedrejada, aí ele estaria contra a lei de Roma. Por quê? Ninguém poderia condenar a pena de morte se não fosse os romanos, certo? Então, a situação era difícil, mas Jesus foi muito sábio. E aí ele fala: aquele que dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E aí, meus irmãos, foi saindo um por um. Porque quando nós paramos para fazer uma avaliação de nós mesmos, infelizmente, por mais que nós buscamos uma vida em santidade, uma vida em comunhão com o Senhor, nós falhamos, né? E ninguém ali foi capaz de jogar uma pedra naquela mulher. E quando todo mundo foi embora, que estava só Jesus e ela, ele virou para ela e disse assim: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: ninguém, Senhor. Só que Jesus não passou a mão na cabeça dela, como muita gente às vezes pensa. Porque Jesus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então ele falou para ela assim: vá
e não peques mais. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. E é assim que ele faz um convite para mim e para você, quando nós pecamos. Nós temos que abandonar a prática do pecado e seguir. Ele nos perdoa. Agora, o Senhor nos perdoa. Nós temos perdoado o nosso irmão, por mais que a gente pense que a maldade que ele pratica conosco seja tamanha, que seja imperdoável. Vamos conversar um pouquinho dentro da palavra do Senhor? Pedro era muito curioso, né, irmãos? Ele perguntou para Jesus: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7? Por que Pedro falou 7? Porque, irmãos, pelos rabis e pelos mestres da época, você deveria perdoar a pessoa até 3 vezes. 3 vezes. E aí, Pedro, querendo ser generoso, né? E como 7 é o número da perfeição e tudo, então acreditamos que ele tenha falado 7 por esse motivo. Mas a resposta do Senhor, a resposta de Jesus também foi muito sábia quando ele disse não só 7, mas 70 vezes 7. Não é que a gente tem que ficar contando quantas vezes a gente vai ter que perdoar o nosso irmão. É para nós termos a consciência que nós vamos ter que perdoar sempre que ele estiver arrependido. Porque nós também sempre vamos precisar do perdão, da misericórdia do Senhor. E a palavra do Senhor também diz que bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, a gente precisa ser misericordioso, tem que perdoar mesmo, não tem como não perdoar. Quando os apóstolos, os discípulos perguntaram para Jesus como que deveriam orar, e Jesus nos ensinou a oração padrão, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós devemos perdoar. Se a gente fala para o Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, eu estou perdoando para ser perdoado? Tá entendendo, meu irmão? Tá entendendo que a gente precisa liberar esse perdão? Logo após Jesus responder essa pergunta de Pedro, ele conta uma parábola. Eu quero ler essa parábola para você. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que decidiu acertar contas com seus servos. Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Irmãos, quanto que é 10.000 talentos? Vocês têm noção? Vocês já pararam para pesquisar quanto que são 10.000 talentos? Um talento significava uma medida para ouro e para prata. Algo em torno de 35 quilos. E isso equivalia a 6.000 denários, que era o dia de trabalho. E aí eu fiz uma conta, considerando o salário mínimo nosso aqui, 1.045. Se você dividir por 30, vai dar algo aproximado em torno ali de R$35. 6.000 denários. Se a gente transformar essa conta para os dias de hoje, ele devia 10.000 vezes 6.000, que dá 60 milhões, vezes R$35. Isso vai dar algo em torno superior a 2 bi. É muita coisa. E a lei daquela época, ela falava que o devedor, se ele não pagasse a conta dele, o credor tinha o direito de colocar ele na prisão. E enquanto ele estivesse na prisão, se ele não vendesse as posses dele, a família deveria pagar, ou então ele poderia vender membros da família para ir abatendo na dívida. E se ele, de qualquer forma, enquanto ele ficasse lá, não pagasse, ele ficava lá preso. Então, escuta bem.
Porém, não tendo o devedor como saldar tal importância, ordenou o seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos, tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. O servo, então, com toda a reverência, postou-se diante do rei e lhe implorou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora. Entretanto, olha, quando Jesus morreu naquela cruz, por mim e por você, ele estava ali nos salvando de todo o pecado, nos livrando de todo o pecado, nos perdoando de todo o pecado. Só que a gente sai da presença do Senhor e muitas vezes vai acontecer o que eu vou continuar lendo aqui. Presta atenção. Entretanto, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe estava devendo 100 denários. 100 denários. O que são 100 denários, irmãos? Se a gente colocar nos dias de hoje, né? São 100 dias de trabalho. Então, arredondando para cima, dá algo em torno de R$3.500. É muito insignificante, perto de 2 bilhões, e isso a gente colocando no nosso dinheiro hoje. Então, assim, é muito discrepante. Ele foi perdoado de uma dívida impagável. E agora ele não quer perdoar de uma insignificância. Você tá entendendo aonde que eu quero chegar com você? Aonde o Senhor quer falar com você através desse vídeo? Então, agarrou e começou a sufocá-lo, esbravejando: paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo aos pés, lhe suplicava: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Da mesma forma que ele tinha pedido agora há pouco para o rei, o conservo estava pedindo para ele. E aí vamos ver o que ele falou? Ele falou, mas ele não queria acordo. Ao contrário, foi e mandou lançar seu conservo devedor na prisão até que toda a dívida fosse saldada. Quando os demais conservos, companheiros dele, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: servo perverso. Olha Deus puxando a orelha da gente através desse vídeo. Servo perverso, perdoei-te de toda aquela dívida, atendendo às tuas súplicas. Você pede perdão para Deus, ele te perdoa, mas você não é capaz de perdoar o seu irmão por uma coisa muito insignificante. Não devias tu, da mesma maneira, compadecer-te do teu conservo, assim como eu me compadeci de ti? Sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. E agora grava esse versículo que eu vou ler agora no seu coração. Assim também o meu Pai Celestial vos fará, a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão. Entendeu? A gente precisa liberar o perdão, para a gente ser liberto, para a gente conseguir viver uma vida plena. A gente precisa liberar o perdão. E é todos os dias, porque todos os dias podem acontecer situações que podem nos magoar, pessoas podem magoar. E a gente precisa estar pronto para perdoar. Não deixar a falta do perdão nos aprisione. A gente não pode deixar. Nós temos que manter o nosso coração limpo. E aí quando você faz um estudo mais aprofundado e percebe a diferença entre, colocando, né, como se fosse nos dias atuais, mais de 2 bilhões de reais em vista de R$3.500, a diferença é discrepante. E é isso que Deus faz nas nossas vidas. Então nós precisamos liberar o perdão. Conversa com Deus.
Entra no teu quarto, fecha a porta, conversa com ele, pede para ele te ajudar a você liberar o perdão, porque não é fácil. Eu me compadeço de você e te entendo, não é fácil liberar o perdão, mas nós temos que perdoar. Também tive situações no meu passado de várias pessoas que me machucaram, que eu, infelizmente, levei isso, guardei essa mágoa no coração por muitos anos, mas aos poucos o Senhor vai nos dando estratégia para a gente ir limpando o nosso coração e conseguir perdoar. A gente não foi feito para ela carregar esse fardo tão pesado. Nós precisamos liberar o perdão. Quando a gente não libera o perdão, a gente não está colocando em primeiro lugar a lei de Cristo, que é o amor. Jesus nos fala que nós devemos amar o Senhor acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Como que eu amo se eu não perdoo? Então eu já estou desobedecendo. Se eu não libero o perdão, eu estou em desobediência com o Senhor. E meu querido, eu sei que não é fácil, mas com a graça do Senhor, você vai conseguir liberar o perdão. E eu quero orar por você nesse vídeo, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido, Pai amado, não sei o que a pessoa do outro lado, Papai querido, está passando, já passou, Senhor, as dificuldades do coração, Papai querido, mas eu peço que neste momento o Senhor visite o coração dela, quebrante, transforme e ajude essa pessoa, Senhor, esse meu irmão, essa minha irmã do outro lado, a liberar, Pai, o perdão para aquele familiar, aquele amigo, aquela pessoa que possa ter o magoado, que deixou uma ferida na alma dessa pessoa, Pai. Pai querido, por pior que tenha sido, Papai querido, a atrocidade que essa pessoa tenha feito na vida dele, que o Senhor possa libertar o coração dele, ajudar a perdoar, para que ele não esteja mais preso nesta cadeia, que é a falta do perdão. Pai querido, Pai amado, visita a vida dele, Pai, derrama as bênçãos do Senhor na vida dele, dela, e que o Senhor possa transformar. Papai querido, todos os dias a nós, porque nós precisamos, Senhor, a cada dia, Papai, do Teu renovo, da Tua transformação. E assim eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que você seja abençoado através desse vídeo. Até o próximo.